Seu filho adolescente tem algo dentro dele que consegue definir se ele vai ser uma boa pessoa ou se ele vai ser uma má pessoa no futuro? Bom, fica comigo nesse vídeo que eu vou estar conversando com vocês sobre isso. Essa semana eu estava dando uma refletida, né, na vida dos adolescentes e eu cheguei a algumas conclusões que eu gostaria de conversar com vocês, pais e mães de adolescentes. Primeira coisa que nós precisamos entender é que todo ser humano em si, o ser humano, ele tem um grande sentimento dentro dele, um grande anseio, que é o anseio de ser aceito por aquilo que ele faz, ou por aquilo que ele é, no caso, né. Todo ser humano, ele quer ser aceito por alguém, seja num grupo de amigos, seja no grupo do trabalho, seja no grupo da escola, ele quer ter aquela aprovação naquilo que ele faz. E com o adolescente, isso também acontece. Só que lembra, como eu sempre falo para vocês, no adolescente é tudo mais intenso. Os hormônios são mais intensos, os pensamentos são mais intensos. Talvez aquilo que para um adulto é besteira, para o adolescente é o fim do mundo, e isso é normal na vida deles. Só que eles têm algo que eu gostaria de conversar com vocês, que é o sentimento de aceitação. Eles querem ser aceitos. Só que quando eu falo ser aceito, eu não estou falando que o pai ou a mãe deve aceitar as coisas de errado que seus filhos fazem, ok? Não estou falando para você aprovar as coisas erradas que seus filhos fazem, não estou falando para você apoiar eles no erro, não é isso. Aceitação é algo quando você traz o seu filho para perto. Eu gostaria que você tentasse imaginar o seu filho como se fosse uma flecha. A flecha, para você, quanto mais para ela ir mais longe possível, você tem que fazer o quê? Puxá-la mais para você, mais para trás no caso, né? E a mesma coisa acontece com o seu filho. Quanto mais você puxa ele para perto de você, mais longe ele vai futuramente. E isso, eu não estou falando de você ficar puxando o saco do seu filho, de você ficar mimando o seu filho, não. É simplesmente o fato de você tentar entender o seu filho. O seu filho, se ele não tiver essa aprovação dentro de casa, ele vai buscar essa aprovação na rua. Por isso que existem tantos hoje adolescentes que fazem coisas erradas. Porque, por exemplo, dentro de casa, os pais tratam ele como um Zé Ninguém. Na rua, quando ele faz aquilo que o grupinho dele aceita, ele é considerado o cara. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o filho é um filho bagunceiro, arteiro, e os pais só criticam, nunca sentam para conversar, para entender o que está acontecendo com ele e tal, só simplesmente criticam, não tem tempo para ele. Beleza. Chega na rua, ele começa a andar com uma galerinha, por exemplo, que furta algumas coisas de pessoas vulneráveis, por exemplo, de senhoras, de mulheres, e vamos usar como exemplo um celular. E aí, na rua, dentro desse grupinho, quem consegue roubar algo é considerado o cara. E aí, sabe o que acontece? Essa turma começa a abraçar o seu filho e ele se sente importante. E quando ele entra para dentro da sua casa, ele só é criticado, ninguém nunca conversou com ele, ninguém nunca tentou entender o lado dele. Por isso que você vê tantos adolescentes no mundo do crime. Por quê? Porque lá eles são aceitos e às vezes dentro de casa eles não estão sendo aceitos. Não, igual eu falei, não estou falando para você aceitar os erros do seu filho, mas você precisa tentar compreender o que está acontecendo com ele, trazer o seu filho para perto, é, tentar enxergar as coisas boas que eles fazem. Quando ele fizer algo de bom, elogiar. Quando ele fizer algo errado, corrigir com amor. Porque pensa, se um pai e uma mãe é descontrolado e eles, por exemplo, não têm autocontrole sobre eles, eles acabam passando isso para os seus filhos. E os seus filhos também não terão autocontrole. Então, a coisa que o seu filho mais quer é ele ser aceito, é ele ter a casa dele como um lugar seguro, aonde não importa o que ele queira falar, ele vai ser ouvido.
Logicamente, você sempre vai direcionar, você vai sempre impor limites, porque, por exemplo, o adolescente, ele precisa de 3 coisas: amor, limite e estímulo. Então, amor, ele precisa de afeto, ele precisa de carinho, ele precisa que se sentir amado dentro de casa, ele precisa de conforto, ele precisa escutar o quanto ele é importante. Só que aí entra também no limite. Ele precisa entender quais são as regras da casa, ele precisa entender que ele faz parte da família, então ele tem que ajudar dentro de casa, ele precisa entender que conforme ele não cumpre com as regras que seus pais impuseram sobre ele, ele sofrerá consequências. Isso é o limite. É você mostrar para o seu filho que, ó, eu não sou descontrolado, filho, eu não vou ficar gritando com você, mas se você errar, você vai sofrer as consequências por causa disso. E eu não estou falando de bater, eu estou falando simplesmente de tirar a liberdade dele. Por exemplo, seu filho gosta de jogar bola e você mandou ele arrumar o quarto. Simplesmente, se ele não arrumou o quarto dele, ele não vai jogar bola. E isso, ele vai começar a entender que, conforme eu não faço aquilo que meu pai ou minha mãe está pedindo, eu tenho a minha liberdade retirada. Então, isso ele vai começar a sentir muito mais e vai começar a te obedecer muito mais. Agora, se você não dá carinho, você não dá afeto, você não dá amor, você simplesmente, toda vez que seu filho faz alguma coisa de errado, você sai gritando com ele, você dá atenção ali para ele naquele momento, mesmo que seja brigando, na cabeça dele o que ele vai pensar? Opa, toda vez que eu faço alguma coisa de errado, eu tenho a atenção dos meus pais. Não estou dizendo que seja só isso, mas às vezes o seu filho adolescente, ele está sendo rebelde com você simplesmente porque ele está querendo a sua atenção. Simplesmente porque ele está carente da sua atenção. Então, preste atenção nisso. A única coisa que seu adolescente, seu filho adolescente, a sua filha adolescente quer é que o lugar, a sua casa seja um lugar seguro. Passe a pensar com a mente dele. Pense, na adolescência está um turbilhão de hormônios, um turbilhão de emoções, um turbilhão de sentimentos, aquela confusão de não saber o que está sentindo. E aí, a pessoa que você mais deveria confiar, que seriam os seus pais, são as que mais te criticam. Como que você se sentiria? Será que você abriria o seu coração para essa pessoa? Simplesmente, logicamente que não. Então é assim que seu filho se sente, sabe? Trate com amor, trate com carinho, trate com respeito, sabe? Dê bom exemplo. O exemplo começa dos pais. Pais tratados têm filhos sarados, sabe? Sarados no sentido não de ser forte, tá bom? Sarados que eu digo sentimentalmente falando, ok? Então lembre-se, o pai e a mãe precisam estar no controle e os filhos seguirão esse controle. Se o pai e a mãe são totalmente descontrolados, os filhos seguirão o mesmo caminho. Então, entenda isso. Seu filho, ele quer ser aceito. Se ele não for aceito dentro de casa, ele vai procurar essa aceitação na rua. E lá você não tem controle sobre isso. Lá, quando a aceitação vier, ela vem igual um tsunami para cima do seu filho. E você não vai nem saber por que você ensina as coisas e seu filho não aprende. Porque você fala A, seu filho na rua faz B. Porque ele sempre vai comparar. Opa, peraí. Se eu fizer algo que eu não serei aceito aqui na rua, isso para mim vai ser demais. Então eu prefiro desobedecer meus pais do que não ser aceito na rua. Só que quando dentro do lar ele tem carinho, amor e afeto, ele sempre vai pensar em obedecer primeiro seus pais do que na rua. Outra coisa bem interessante que eu gostaria de comentar com vocês: como é que você então tem controle sobre isso? Como é que você vai saber o que o seu filho está fazendo na rua? Tendo controle o máximo possível ali de quem ele está andando, os amigos dele, o lugar aonde ele frequenta. Por exemplo, vamos supor que, por exemplo, eu sou cristão. Cara, vamos supor que você sabe que seus amigos, que o seu filho está andando com a galera da igreja, galera que lê a Bíblia, a galera que está buscando uma evolução espiritual ali, se buscando parecer com Jesus.
aquele ambiente é um ambiente seguro para o seu filho estar. Talvez você esteja vendo esse vídeo e seu filho, você não é cristã, ou você não é cristão, pai, e talvez seu filho nunca presenciou uma igreja. Mas aquele ambiente ali é um ambiente seguro, é um ambiente onde uma igreja séria, tá, gente? Tá certo que tem vários lugares aí que a gente não indica, mas só que eu tô falando de uma igreja séria. Vai ser um ambiente onde vão estar mostrando pro seu filho uma direção, ó, você precisa se parecer com Jesus. E dentro daquele ambiente tem vários adolescentes que estão nesse mesmo caminho. Então aquele ambiente é um ambiente propriamente dito, igual eu falei, de uma igreja séria, um ambiente seguro para o seu filho estar. Agora na rua, com determinadas amizades que você não conhece, você não sabe a procedência, o seu filho ele pode ser facilmente contaminado. Então, para você ter controle sobre isso, a primeira coisa, aceitação dentro de casa, respeito dentro de casa, ame o seu filho dentro de casa, faça do seu lar um lugar seguro. Outra coisa, tente ter controle do ambiente onde o seu filho está, onde o ambiente que o seu filho frequenta, as amizades do seu filho, da sua filha, tudo isso vai fazer com que o seu filho seja aceito e o seu filho não se desvie daquilo que você ensinar para ele. Então, esse foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, compartilha com uma mãe, com um pai que está precisando desses conselhos aí, que eu tenho certeza que o seu filho se tornará uma pessoa melhor. Tá ok? Tamo junto e até depois do fim.